Oi, Leonardo, tudo bem? Bom, vamos falar então sobre a solução do exercício de número 11. Para falar sobre ela, é interessante você dar uma olhada aqui, ó. Caso você tenha alguma dúvida, na seção 5, onde é explicado sobre arrays multidimensionais, listas e dicionários, tá? Esse é o assunto que basicamente resolve ele junto com o gerenciamento de fluxos, onde nós temos aqui alguns fluxos de repetição e condicionais, serão os assuntos que vão fazer com que a gente consiga resolver a questão de número 11, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para você passo a passo de como resolver esse problema. Primeiro vamos dar uma lida e um entendimento sobre isso. Ele quer que a gente faça um programa que, dado o nome e a idade de um nadador, ele vai ser classificado em uma das seguintes categorias. Então, a gente sabe que a classificação, pela gente olhar aqui embaixo, tem uma ideia de que essa classificação vai ser dada por idade. O nome não é tão importante, apenas para exibição, né? Mas a idade é o parâmetro mais importante na comparação. Então vamos lá. Infantil A, ele quer que todo mundo que informe de 5 até 7 anos caia nessa categoria, né, nessa classificação. Infantil A, infantil B é de 8 a 11 anos, juvenil A de 12 a 13, apenas um ano de diferença, né? Juvenil B de 14 a 17 e adulto maior de 18 anos, né? É a maioridade também no Brasil. Beleza. E aí, ao final, ele quer que apresente as categorias. Vamos lá. Ao final, apresente as categorias e o nome dos nadadores e idade de cada um dentro de suas respectivas categorias de natação. Beleza, então a gente vai mostrar essas categorias e abaixo de cada uma delas a gente vai listar os nomes que estão associados a elas, ok? Ou seja, todo o sistema ele se baseia em receber os dados de vários nadadores, classificar esses dados e mostrar no final, ok? Tá, então vamos para o exercício, para a prática, né, para solução. Vamos lá. A gente pode então dividir o nosso algoritmo, os nossos passos para chegar até lá, como sendo a primeira parte, recebimento dos dados do nadador, inclusive, ok? Depois, a gente pode chamar a classificação, beleza? E depois a gente faz a apresentação, que vai ser em cada categoria, nós vamos mostrar o nome da categoria e o nome dos nadadores junto com as suas idades, ok? Beleza, então a gente separou essas três partes, três etapas para a gente construir. Essas etapas não significam que elas vão ser blocos separados, mas serão etapas, serão tarefas que a gente vai ter que fazer, beleza? Vamos começar então pelo recebimento dos dados do nadador. Ok, até o momento, se a gente for observar e ler todo o enunciado, a gente vai ver que na verdade não se recebe apenas um único nadador, a gente recebe vários. Para receber vários dados com a interface Console Application, que é essa interface com a tela preta, interface que eu vou até abrir aqui, ó, o prompt do DOS. Então, se a gente vai receber vários dados aqui, a gente precisa ficar falando para o usuário digitar várias linhas. Não temos uma interface gráfica tão robusta como o Visual Studio, que dá para utilizar várias etapas, campos para poder digitar e trabalhar, além de ter botões e vários elementos visuais, né? O nosso programa vai se basear nessa ideia mais simples, mais básica, que é o prompt de comando, onde eu tenho que preencher cada dado em uma linha, tá? Beleza. Vamos minimizar isso aqui e a gente vai agora começar a entender como vamos receber vários dados. Para receber vários dados, a gente vai usar, eu vou pegar aqui, ó, vamos usar a ideia sobre repetição. E a gente pode eleger dois itens que vão facilitar a nossa vida. Você consegue fazer com vários deles, mas os mais interessantes para repetir os dados nesse cenário é o while ou então do while. Por quê?
Porque a gente precisa receber vários nadadores, só que eu não sei quantos. Então, eu posso deixar o while rodando várias vezes até que o usuário deseje sair, beleza? Deseje cancelar ali as opções de cadastro e queira apresentar o resultado, tá bom? Isso é bem interessante. A gente consegue, inclusive, fazer um sistema bem robusto com essa estrutura de while. Mas ok, vamos lá. A gente primeiro precisa receber os dados e precisa receber vários dados. Então, vamos usar o while. Só que todo while, ele precisa de uma condição. E essa condição, ela basicamente deve ser, o resultado deve ser tido como qualquer condição, na verdade, tanto do while como do if, ela é booleana. Ela tem que retornar alguma comparação ou alguma variável do tipo booleano, tá? Booleano é o quê? É aquela variável que recebe duas informações, ou ela é verdadeira ou é falsa, ok? Então vamos lá, vamos criar uma variável chamada repetição e eu vou primeiro colocar o valor dela como true, para que ela se repita aqui, ok? Repetição, tá? Ah, mas eu quero fazer com do while. Beleza, se quer fazer com do while, você sabe que primeiro ele vai fazer um trecho de código, depois ele vai para a comparação while, tá? Que vai precisar também de uma variável de controle como essa aqui, tá? Beleza. Inclusive o do while é bem interessante nesse cenário, tá? Seria interessante você aplicar para testar os seus conhecimentos. Ok, a gente colocou repetição igual a true, é o primeiro valor que ele vai receber. A partir daqui, quando ele entrar dentro do while, aí a gente começa a fazer verificações e ver se vai continuar ou não repetindo, tá? Então vamos fazer o fluxo de repetição, como ele deve funcionar. Aqui, ó, a gente vai receber os dados do usuário, que é os nadadores que ele vai cadastrar, beleza? Eu vou colocar depois o nome, a idade e etc, beleza? Ok. Tá, depois a gente faz essa parte. Vamos fazer com que o fluxo de repetição funcione corretamente, que vai ser o seguinte: toda vez que o usuário cadastrar, que é a pessoa que estiver usando o sistema, cadastrar o nadador, eu quero perguntar para ele se ele quer continuar a cadastrar, que ele vai partir para um novo cadastro, ou se ele quer interromper o sistema, se ele quer parar e ver um relatório, que é o que nós vamos chamar aqui no final, tá? Apresentar os dados, por exemplo, as classificações, tá? É isso que a gente vai ver. Então, o que eu faço para o usuário entender isso daí? Eu preciso mostrar uma mensagem na tela, onde eu vou dar uma opção. Vamos lá. Deseja encerrar o cadastro? E aí eu digo, se ele deseja, ele coloca a letra S, que é igual a assim. Ou, se ele não deseja, ele coloca não, e aí ele vai partir para um novo cadastro, tá? Ok. Para a gente receber esses dados, a gente precisa de uma variável, uma string. Pode ser tanto maiúsculo como minúsculo, tanto faz. Essa string, ela vai ser a decisão dele. Decisão. Que eu vou receber por meio do console.readline. Eu posso, inclusive, receber um readkey também. Deixa eu dar uma olhada no que ele retorna. Ele retorna uma console key info. Console key info, ela tem aqui, ó, a key, que consequentemente tem alguma forma aqui de pegar essa informação. Deixa eu ver, talvez o toString, alguma coisa assim, beleza? Mas o melhor é o console, o readline mesmo, que ele já traz tudo pronto, tudo bonitinho pra gente. Então não vamos inventar não. É o mais utilizado mesmo, os outros a gente quase não usa, então a gente não tem tanta prática. Espera um pouquinho que minha cadeira, ela tem um problema, então ela fica descendo. Beleza, arrumei ela. Tá bom. Deseja encerrar o cadastro? Se o usuário colocar assim, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar as repetições futuras. Para isso eu faço o seguinte: se decisão é igual a S, então
a gente vai pegar a repetição e vai dizer que ela é falsa. Entendeu? Então, a partir do momento que o usuário colocar que deseja encerrar o cadastro, e coloca sim, por exemplo, a gente faz com que a repetição seja falso. Ele vai fazer a linha 26, linha 28, vai chegar aqui na linha 15, porque ele repete essas linhas, né, a análise, e aí ele chega na linha 15 e vê, repetição, ela é true? Não, não é mais. E aí ele fala, então eu não vou repetir esse bloco, pode passar para a linha 29, tá bom? Ok. A gente pode criar uma mensagem mais interessante, por exemplo, digite 0 para fazer um novo cadastro, digite 1 para ver o relatório, digite 2 para ver alguma coisa, entendeu? A gente pode fazer uma apresentação melhor, sem nenhum problema, inclusive. O nosso sistema fica muito melhor e até mais organizado, né? Mas beleza. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Vamos receber. Se for sim, ele vai sair. Deixa eu tirar esse excesso de linha. Vamos agora receber os dados do nadador. Tem algumas possibilidades, né? A maneira mais fácil, mais interessante é usarmos lista e usarmos uma classe, um objeto, né? Então, vamos usar essa maneira que é mais interessante. Vamos lá. Primeiro eu preciso de uma classe. Vamos criar uma classe chamada nadador. Clica com o botão direito no projeto, adicionar uma nova classe. Espera aqui um pouquinho. Nadador. Ok. O nadador, ele precisa ter algumas propriedades, que vai ser uma propriedade string, chamada nome, uma propriedade inteira, chamada idade. Só isso daqui já é o suficiente, tá? É interessante colocar o nadador como público, para que ele fique disponível até mesmo fora do projeto exercício, tá? Mas ok. Agora a gente vai receber os dados do usuário. Para isso eu vou precisar primeiro instanciar o nadador. Eu vou pegar então o nadador, criar uma variável e dizer que essa variável vai receber o objeto nadador. Ok. Aí a gente vai começar a apresentar as mensagens. Console.write. Eu vou pedir para o usuário digitar o nome do nadador. 2 pontos. Beleza. Depois disso, a gente vai receber esses dados. Então, console.readline. Nadador.nome. Recebe a leitura da linha. Beleza? Ok. Próximo. Depois que eu recebi o nome do nadador, eu quero receber a idade. Digite a idade do nadador. Ponto e vírgula. Nadador.idade é igual a console.readline. Beleza, recebemos a idade do nadador. Só que você pode ver que ele apresenta um item, né, uma linha dizendo que está com algum erro. Por que ele apresenta esse erro? Porque o readline ele retorna uma string e a idade ela é inteira, ela é um número, né? Então você tem um texto sendo colocado, sendo armazenado dentro de um número. Como não é compatível, o compilador já acusa na hora. Beleza, então a gente precisa converter o que o usuário digitar em um número. Para isso, eu vou utilizar o int.parse. Eu já mostrei isso, se eu não me engano, que faz com que haja uma conversão. Só que tem um porém. Se o usuário por acaso digitar um número não, uma letra ou um símbolo, essa linha 24 vai dar um exception. A gente vai ter um problema aqui, tá? Eu não vou tratar esse problema. Eu acho que nas aulas eu apresento como tratar, mas eu não vou tratar ele aqui e agora, tá? A gente vai preencher os dados corretamente, não vamos simular nenhum problema, vamos só focar na lógica, no algoritmo e na solução. Tá bom.
recebemos a idade, beleza. A classificação ela pode ser feita aqui, após receber essa idade do nadador, a gente já pode classificar e colocar no lugar certo, ou ela pode ser colocada em uma outra área, né, na linha 36, eu posso pegar, percorrer todos os nadadores que eu recebi e verificar qual é a classificação de cada um deles, ou eu posso fazer isso na hora de apresentar também, beleza? Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a classificação aqui mesmo. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar alguns recursos, deixa eu pensar se eu posso ou não, porque depende do conhecimento que vocês tiverem. O mais interessante seria eu ter uma lista fora do meu Public Static Void Main, porque aqui está ficando muito estruturado, né? E aí eu faria todo uma análise, teria vários métodos para fazer já o que é chamado de refatoração. Tá, mas a gente vai fazer um código estruturado, porque eu acho que com estruturado você vai ver melhor o funcionamento, o passo a passo, né? Já que cada linha é executada uma vez. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no main, na primeira linha dele, e vou criar uma lista. Da mesma forma que a gente tem lista, a gente poderia ter um array multidimensional para fazer as operações. Qual é a vantagem da lista em relação ao array? É o seguinte, todo array ele precisa ter uma quantidade estabelecida. Por exemplo, eu quero criar um array que vai receber números. Eu preciso dar um new, int, abre e fecha, e tenho que dizer quantos elementos vão comportar esse array. Nesse caso, 100 elementos, 10 elementos, ou 100 elementos, ou 1000 elementos. Entendeu? É assim que se cria o array. Qualquer coisa revisa lá a nossa aula. Aí você me diz, por exemplo, aqui na solução, eu disse para você que poderia ser usado o array de várias dimensões, né? Inclusive, a gente consegue ver que o array, ele vai ter aqui uma chave chamada nome, beleza? E vai ter um valor que é string. E aqui, ó, uma chave chamada idade e vai ter um valor que é número. Como você cria esse tipo de array? É bem simples. Ao invés de você ter um inteiro, você tem um objeto. Objeto aceita número, aceita texto. E aí você tem a liberdade para colocar o que quiser, até mesmo o nosso nadador, beleza? Ok, deixa eu tirar isso aqui porque a lista é a melhor opção, é a mais fácil para a gente resolver o problema. Tá bom, vamos fazer uma lista de... Deixa eu ver aqui, a gente pode ter uma lista... Primeiro uma lista de strings, que eu vou chamar de categorias. Ok. New string. Ok. Beleza. A gente sabe quais são os nomes das categorias. Inclusive, olha que legal. Se eu quiser aumentar a complexidade e colocar uma lista dentro de outra, é bem simples. O que a gente faz? A gente cria um objeto para a categoria, onde eu vou ter o nome da categoria e uma lista de nadadores. Olha que legal, né? É muito bom essa ideia. Então eu vou mostrar para vocês como fazer. A gente adiciona uma outra classe chamada categoria. A categoria, ela vai ter uma string chamada nome, que é onde nós vamos colocar juvenil A, juvenil B, infantil A, infantil B e adulto, beleza? É aqui nessa propriedade. E além disso, ela pode ter uma lista de nadadores. Aí você só coloca os nadadores que pertencem a essa categoria, tá? Então, olha que legal. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, nadadores, vamos chamar nadadores. Get7. Beleza. Inclusive, ao invés de get7, a gente já pode instanciar uma lista aqui. Beleza. Ele já vai ser criado com um objeto
pronto para receber os nadadores. A gente não precisa mais instanciar esses nadadores. Tá bom, a gente fecha. Aqui está aumentando um pouco a complexidade, mas eu espero que você entenda, tá? A gente vai criar agora uma lista de categorias e não mais de string. Ou seja, ao invés dela receber apenas o nome, agora ela vai receber o nome e os nadadores. Vai ser muito bom essa lista, porque na hora de apresentar, a gente vai apresentar de uma maneira muito fácil, tá? Ok, então vamos lá. Eu preciso cadastrar as categorias. Eu vou fazer tudo nesse único documento, tá? Mas você poderia refatorar. Refatorar é o quê? É um termo técnico que a gente usa para dizer que a gente pode organizar de uma forma melhor, que é pegar blocos pequenos de texto, separar eles em arquivos e fazer com que a lógica deles esteja contida naqueles arquivos, ok? E aí você não vai ter um documento muito grande com mais de 100 linhas, cheio de código que vai ser executado um abaixo do outro, porque eles vão estar separados em vários documentos, organizados e que tem uma estrutura, uma ideia lógica por trás, ok? Beleza, uma organização lógica para a organização deles. Tá bom, vamos lá. Categorias. Agora a gente precisa criar as categorias, né? Nós temos, deixa eu pegar aqui o nosso exercício. Eu vou copiar essas categorias porque a gente precisa cadastrar elas manualmente. Colocar ela aqui, beleza? Nós temos então várias categorias. Vamos lá, vamos criar. Eu vou pegar categorias.add. Add é um método que permite que eu adicione uma categoria à lista dela, ok? Então eu vou pegar o add. Observe que o add, ó, se eu passo o mouse em cima, ele fala: eu tenho que adicionar um item nessa lista que é do tipo categoria, que é um objeto dessa classe aqui que a gente separou, que a gente criou à parte. Ok, vamos lá. Então eu vou dar um new categoria, eu já vou criar aqui e já vou colocar os seus valores. Pelo menos o primeiro valor, que é o nome, tá? Deixa eu ver aqui nadadores, só dar uma olhada. Ele tá. Ok, é um campo, beleza, sem problemas. Tá bom. Aí a gente coloca o nome da nossa categoria. Infantil A. Vou até colocar todo ele, o nome e a regra, para a gente não se perder depois, tá? Criamos a primeira categoria. Agora vamos para a próxima. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Eu copiei, tá? Então a gente vai Ctrl V, Ctrl X. Vem aqui, seleciona todos os caracteres, Ctrl V, que ele substitui aquele caractere antigo. A mesma coisa para os outros. Ctrl X, vem aqui, Ctrl V. Ctrl X, vem aqui, Ctrl V. Adulto, Ctrl X, vem aqui, Ctrl V. Beleza. Tira esses traços, porque eles geram erro, como você pode ver. E agora a gente já tem as categorias, a gente só precisa classificar. Classificar é simples. Eu pego o meu nadador, faço uma verificação. Nadador, ponto, idade. É uma questão bem interessante. Eu poderia ter várias listas, ter uma lista só de nadador e fazer essa classificação depois. É até interessante. Eu acho que talvez, se a gente fizer isso, você pode se confundir menos. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer uma análise aqui dentro, eu vou deletar essa análise e eu vou fazer o seguinte, ó. A gente tem uma lista de categorias, mas a gente também vai ter uma lista de nadadores, tá? Eu vou separar o recebimento, aí eu vou fazer aqui a classificação e depois a apresentação. Vou fazer em etapas mesmo, separados em blocos. Então vamos lá, aqui eu vou chamar de nadadores. Eu já crio, já instancio um objeto. Por quê? Porque uma lista, ela já precisa estar criada, ela já precisa ser um objeto instanciado para que eu só pegue alguns itens e coloque nessa lista. Ela precisa existir para eu adicionar os itens nessa lista. Por isso que eu já instancio ela aqui, beleza? Nadadores. Ok. Por que o nadadores está fora do while? Por que eu não coloco ele aqui dentro? Vamos lá. Porque a chaves, ela é um delimitador. Significa que essa variável ela foi criada aqui
E quando morrer essa chave, essa variável morre, tá? Ela vai ser destruída. Então, se você observar, eu não consigo ter acesso a nadadores na parte de fora das chaves. Ou seja, eu preciso pegar os nadadores e utilizar eles em outras partes do meu projeto. Só que se eu deixar ele dentro desse elemento, dentro do while, ele vai morrer aqui dentro. Isso é chamado de escopo da variável. Ela vai ser criada dentro dessa chave e vai ser destruída quando a chave terminar. Por isso a gente coloca ela fora, tá? Porque assim ela vai ficar disponível para todo mundo dentro de chave e fora de chave, desse nível, né? Se por acaso eu tivesse uma outra chave, ela não estaria disponível na chave anterior, tá? Aqui é um caso à parte, porque nós não temos chaves anteriores que sejam de execução. Aqui é o static, que é o início do nosso programa, então ela está no escopo de, a partir da linha 20, ela está disponível em todo o meu programa, tá bom? Beleza. Vamos lá. Nadadores. Eu vou tirar isso aqui, porque o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Toda vez que eu receber um preenchimento de um nadador, eu vou pegar e adicionar ele na lista. Então eu vou pegar nadadores.add nadador. Então eu estou pegando um registro do nadador que foi preenchido pelo usuário e estou jogando na lista onde vai ter todos os nadadores cadastrados. Beleza? Ok. Terminou essa parte de receber os dados. A gente fez isso aqui, ó, completou. Não vamos mais mexer aqui dentro, a não ser que tenha algum bug, alguma necessidade. Agora vamos para a classificação. Classificação é basicamente pegar os nadadores certos e colocar dentro das suas categorias. Então, como a gente faz isso? A gente vai fazer o for each. Por que o for each? Porque o for each, ele percorre os elementos de uma lista ou de um array, sem que a gente precise ter uma variável de controle. Então ele já faz isso de forma automática. É muito mais simples, tá? E vamos lá. A gente vai percorrer os nadadores. Então eu vou colocar aqui, ó, nadadores. Só que eu preciso, eu preciso ter uma variável que vai representar um item de cada um desses elementos dentro de nadadores. E essa variável ela vai ter que ser do tipo nadador, e eu vou chamar de nadador também. E eu digo que ela está dentro, que ela vai ser basicamente a estrutura de chamada é essa daqui, tá? Você usa uma variável que vai servir, que vai ser criada apenas para esse escopo, então ela vai existir aqui dentro, tá? E depois disso ela morre. Depois de cada fechamento de chave ela vai morrer, tá? E aí a gente diz que ela vai ser um item dentro de nadadores, que tem vários itens. Ela vai percorrer do início ao fim de todos os elementos dentro de nadadores. Tá bom. Ok. Beleza, então eu vou pegar agora o nadador e vou fazer uma série de verificações. Verificações essas que vão dizer qual é a classificação deles, qual é a categoria deles. Vamos lá. A gente tem uma categoria que é de 5 a 7 anos. Então eu vou pegar e fazer assim, ó. Se nadador, ponto. Olha que legal. Eu tenho um objeto chamado nadador, que tem a idade. Então é ela que eu vou pegar para verificar. Então se nadador, ponto idade, ou seja, se a idade desse elemento, desse indivíduo, for maior ou igual a 5, eu quero que ele entre, né? Agora, eu também preciso verificar não só se ele é maior do que 5, mas ele tem que ser menor que 7. Se eu deixar apenas maior, ele vai pegar todo mundo que tenha mais que 5 anos. Então vai ter gente de 10 anos, gente de 20 anos, de 40, de 50, de 100, ok? Então a gente precisa limitar. E eu faço o seguinte, além dele ter a idade maior ou igual a 5, eu quero que ele também tenha um requisito de que a idade dele tem que ser menor ou igual a 7. Beleza? Fizemos a primeira condição. Todos os nadadores que entrarem nessa condição, eu vou pegar ele e colocar dentro da categoria
infantil A, de 5 a 7 anos, que é a primeira categoria. Por ser a primeira categoria, eu já consigo saber que todo mundo que atender esse requisito vai entrar em categorias de índice 0. Por quê? Porque o índice começa do 0. Então, se esse é o primeiro elemento, a primeira categoria, significa que ela vai receber o índice 0. O posicionamento dela é 0, tá? Aí a gente coloca, esse nadador vai ser adicionado na categoria de índice 0, na propriedade nadadores, e aí a gente usa, o nadadores é uma lista, então eu tenho que dizer que esse nadador vai ser adicionado na lista de nadadores da categoria 0, tá bom? É esse entendimento que você deve ter. Aí eu vou chamar aqui de nadador. Beleza. Agora, essa lógica a gente vai pegar e vai replicar para todo mundo. Vai ser muito simples, né? A gente vai, inclusive, deixa eu pegar aqui a estrutura, essa mensagem aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui em cima da classificação, ou melhor, vou colocar ela bem aqui, ó. Fazer um comentário de múltiplas linhas e colocar ela aqui, beleza? Só por enquanto, talvez depois a gente remova isso aqui. Só para a gente se basear se basear nesse texto para poder fazer as verificações. Então vamos lá. Próximo nadador, ele tem que ter entre 8 e 11. Então eu vou pegar o nadador, ponto, idade, e eu faço a mesma comparação, as duas comparações, né? Ele tem que ser maior ou igual a 8. Por que eu utilizo maior ou igual a 8? Porque se você diz que ele tem que ser maior que 8, significa que ele tem que ter 9 e não 8, entendeu? É uma lógica simples, mas você deve ter cuidado com relação a esses operadores, tá? Então, utilize maior ou igual, para que ele comece a partir do elemento de número 8, tá? E aí a gente coloca a mesma coisa. Nadador, ponto idade, tem que ser menor ou igual a 11. Se ele entrar aqui, eu vou adicionar ele na categoria de índice 1. Ponto nadadores, ponto ADD, e aí eu chamo o nadador. Eu adiciono esse nadador dentro da lista de nadadores da categoria de número 1, que é o infantil B. Beleza? Repete para todo mundo. Eu acho que agora você já entendeu, então eu vou andar mais rápido. Eu vou copiar e colar várias vezes. Eu copiei 3 vezes, que é o que resta. E a gente vai ter aqui, ó, o próximo vai ser de 12 a 13 anos. O próximo vai ser de 14 a 17. E o próximo vai ser apenas adultos maiores de 18. Se é maiores de 18, então eu tenho que dizer que tem que ser maior ou igual a 18 em diante. Então eu não preciso limitar a idade máxima. Eu só coloco a idade mínima. Beleza? E aqui, ó, eu tenho que corrigir também as categorias. Categoria 0, categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 4. São 5 categorias no total, só que começa do número 0, tá? A gente pode tirar isso aqui, beleza? Se quiser, você pode pegar esses comentários e colocar aqui para ter uma noção de quais são as comparações em relação ao nosso enunciado, tá? Beleza. Então a gente está fazendo, apertei aqui page up e aí ele foi para frente, né, para cima. Ok. Deixa eu pegar aqui o infantil B, coloco ele aqui e o adulto coloque aqui. Deleta esse comentário que é excesso. Beleza, então a gente separou recebimento de dados, classificação. Agora a gente vai para a apresentação. A apresentação é a mais simples nesse caso. Por quê? Porque a gente já fez todo o serviço difícil. O que a gente precisa saber agora? A gente precisa
dizer que ele tem que percorrer todas as categorias, tá? Olha como é que está o enunciado. Ao final, apresente as categorias e o nome dos nadadores e idade de cada categoria, de cada uma dentro de suas respectivas categorias de natação. Beleza. Então eu quero que os nadadores sejam apresentados dentro das categorias. Qual é? E aqui nós já temos um projeto, né? A gente já criou a categoria e dentro dela tem os nadadores. O que a gente precisa? Percorrer as categorias e dentro de cada categoria percorre os nadadores, porque já está classificado. Então a gente faz o seguinte, ó. For each categorias, que é o elemento que eu vou percorrer, mas aí a gente vem, ó, categoria, que é a classe, e eu digo que eu tenho um objeto em uma variável chamado categoria, que vai percorrer todos os elementos dentro de categorias. Abre e fecha chaves. Beleza. O que eu faço agora? Apresento o quê? O nome da minha categoria. Então eu vou colocar aqui, ó, traço, 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 traço. E eu vou colocar abre e fecha parêntese 0. Ok? E aí a gente vai colocar uma vírgula e dizer que eu quero que apresente a categoria ponto nome dentro desse parâmetro, dentro da string, ok? Uma questão bem importante, é o mesmo comportamento, o iReachLine, ele tem o mesmo comportamento do string.format, tá? Por isso que eu já fiz aqui diretamente, ou seja, é a mesma coisa de usar string.format, que vai retornar uma string, onde eu vou ter dentro do elemento abre e fecha parênteses 0, chaves, desculpa, ele vai ter a categoria nome, tá? Beleza, é isso aqui, ó. Eu poderia pegar esse código e colocar aqui dentro do iReachLine, que teria o mesmo resultado. Tá bom, vamos seguir. Eu vou então apresentar a categoria e depois eu quero apresentar os nadadores. Para apresentar os nadadores, eu tenho que percorrer uma lista que está dentro dessa categoria. Então, eu tenho uma categoria que eu já estou percorrendo. Cada categoria tem uma lista de nadadores. Então, a gente faz assim, ó, outro for each, onde eu vou pegar nadadores, os nadadores mesmo, nadador individual. E aí eu posso criar uma variável. Essa variável eu coloco o mesmo nome. Você pode ver que ela é usada aqui, ela é usada aqui em cima, né, no for each. Ela é usada aqui em cima. Mas por que eu estou utilizando uma variável com o mesmo nome? Porque ela é morta a cada vez que fecha as chaves. Então, essa variável ela é diferente a toda repetição e ela morre no momento que termina o while. Aqui, essa variável ela morre no momento em que termina o for each. E essa variável, categoria, morre no momento que termina o for each e o nadador morre no momento em que termina o for each, tá? Isso é o escopo da variável. Importante para você entender o funcionamento correto disso aqui. É a mesma coisa de eu ter 3 variáveis com nomes diferentes. Elas não estão influenciando uma a outra. Tá bom. Vamos lá. Eu vou pegar a categoria ponto nadadores, que é a lista de nadadores. E aí eu digo que essa lista de nadadores vai ser colocado em um objeto chamado nadador e, consequentemente, eu consigo escrever isso aí. Eu consigo escrever o nome desse nadador com a idade. Eu vou colocar aqui um traço, colocando o primeiro parâmetro para ser o nome, vírgula, segundo parâmetro, eu vou colocar até um espaço. Segundo parâmetro, eu vou colocar para ser a idade. Então é categoria.nome, que é o primeiro parâmetro, vírgula, categoria.idade. Beleza, ok? Ele dá um pequeno probleminha, que é, deixa eu ver aqui, ó, categoria não contém uma definição para idade. Desculpa, gente, estou colocando aqui um negócio totalmente errado. É nadador. Por isso que ele não acha a idade, tá? Nadador, eu quero mostrar o nome do nadador que pertence a essa categoria e o nome e a idade desse nadador também, beleza?
Ok, para o nosso programa não finalizar sem que eu veja o resultado, por aparecer muito rápido, eu vou colocar o read key. Beleza? Pronto. Executa. Eu estou olhando aqui uma tela do lado que tem o relógio, né? Tem 40 minutos essa aula. Mas é necessário para apresentar de forma correta. Vamos lá. Digitar o nome do nadador. Qual é o nome do nadador? José. Idade dele? 8 anos. Deseja encerrar o cadastro? Não. Coloca o não em maiúsculo, tá? Isso faz diferença porque a gente não converteu, não padronizou esse texto, tá? Existe o string.toUpper ou toLower para poder colocar a letra em minúsculo ou maiúsculo e poder fazer uma comparação mais exata. Mas nesse caso eu não fiz, então coloca N em maiúsculo. Beleza, vamos de novo para outro nadador. Maria, Enter. Maria vai ter 16 anos. Ok, vamos para outro nadador. Coloco não e vamos para o próximo. Próximo, deixa eu ver, José Maria João. Os nomes mais populares aí do Brasil. A idade do João vai ser 5 anos. Ok, outro nadador. Vamos colocar um adulto agora, né? Eu acho que também tem uma idade intermediária que deve ser uns 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. Mas tem nada não. Se não colocarmos de todo mundo, a gente pelo menos terá muitos usuários. Então vamos lá, já tem 3, José, Maria, João, Felipe. Felipe tem 11 anos. Eu lembro que 11 anos é um delimitador ali. Enter. Vamos para outro. Marcelo. Marcelo vai ser adulto, vai ter 20 anos. Enter. Deseja encerrar o cadastro? Sim. Dessa vez eu vou dizer que sim. Enter. E o que ele fala? Ele fala aqui, ó. Infantil A foi o João, de 5 anos. Beleza, o João tá bem aqui. É o único que tem nessa faixa etária de 5 a 7 anos. Beleza, certo. Agora, infantil B, de 8 a 11 anos. Vamos ver aqui, ó, se tem outra pessoa além do José. Ele mostrou o José, mostrou o Felipe. Então tem 2 pessoas nessa classificação, né? Como eu não estava olhando, eu acabei cadastrando 2. Então, a gente vai olhar aqui, ó, infantil B. Se é de 8 a 11 anos, a gente tem o José e o Felipe, que eu cadastrei antes. Aqui o Marcelo já é adulto, não entra. João já é criança demais e a Maria acho que adolescente, né? Infantil alguma coisa. Juvenil, né? Nesse caso. Beleza. Então, tudo certo com esse aqui. Juvenil A, de 12 a 13. Esse aqui a gente não colocou ninguém, ó. Tem 8, 16, 5, 11, 20 e nenhum entre 12 e 13 anos, né? Então ficou sem ninguém nessa turma. Juvenil B, de 14 a 16. A 17, desculpa. Então nós temos aqui, ó, a Maria. Ela é a única que é apresentada. Maria, 16 anos. E adulto, nós temos aqui maiores de 18, o Marcelo de 20 anos. Beleza? Se eu aperto uma tecla, o programa encerra porque ele estava parado aqui na linha 89. Beleza? Assim o nosso algoritmo termina. Desculpa aí pela demora do tempo, né? Eu tô vendo aqui 43 minutos, 44. Mas a gente construiu o enunciado, que o exercício desejava. Bom, eu vou ficar por aqui e a gente se vê então em outras aulas, outras oportunidades. Até mais.